Vamos começar então falando sobre dependência química. Amor Exigente, você já deve conhecer, é uma ONG que existe desde 84, trazendo apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, sejam os próprios adictos ou os familiares, com grupos de auto e mútua ajuda. E trabalhos de diversos voluntários, como as reuniões semanais, as reuniões online. E, gente, sempre com um foco: prevenção, sobriedade, e tem programa específico para os jovens, para os que estão na melhor idade. São quase 38 anos de história de transformação e vidas restauradas. Hoje a gente recebe o Rogério Nastri, que é da Federação Amor Exigente, é o diretor de comunicação. Vem para cá, Rogério. E também o Alberto Eduardo, que é neuropsicólogo. Ambos estão aqui, eu fico muito grata, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. E vamos lá, vocês já conhecem o caminho, nosso sofá, tem aguinha aí na frente. Super. E conversar, porque sabe que eu lembrei muito de Amor Exigente depois do Natal. Eu saí bem cedinho do Rio de Janeiro, no dia 25, e era cedo mesmo, tipo 5, 6 horas da manhã. E eu vi o povo todo no pós-Natal, ainda bêbado na rua, fazendo bagunça, gente caída pelo chão. E eu fiquei pensando, puxa vida, Natal é uma época que deveria ser de alegria, e lembrei de vocês, mas a família Amor Exigente nesse momento sofre, né? É uma angústia. Lembrei das partilhas que eu já tive no grupo, dos pais sofrendo, das mães sofrendo, com receio dessa época. Isso acontece com praticamente todos, né? Sim, exatamente. Na verdade, Cláudia, esse tema, ele me lembra, alguns anos atrás, eu perguntei para o doutor Alberto assim, quando meu filho vai entrar em recuperação? Aí ele falou para mim assim, uma frase que eu nunca esqueci: primeiro o seu filho tem que ser regra, depois ele vai passar a ser exceção. Quando ele falou isso, foi interessantíssimo, porque o meu filho, para entrar em recuperação, ele precisa ser regra, ele precisa ter uma continuidade em comportamento, em atitudes, né? E para depois ser exceção. Por quê? Porque são tão poucos que entram em recuperação, não é verdade? E aí eu pensei, mas que adianta o meu filho entrar em recuperação e eu não? Eu ter uma família disfuncional. E aí foi então que eu, dentro do Amor Exigente, aprendi, eu e minha mulher, colocarmos a nossa família de forma funcional, aonde ele, a partir do momento que ele entrasse na regra, ele seria acolhido dentro de uma família funcional. E isso é muito importante para o doutor Alberto começar a falar agora do como lidar com a dependência química após a festa de final de ano, porque acontece mil coisas, né, no final de ano, não é verdade, Alberto? É exatamente isso. Eu sempre falo, Cláudia, assim, recuperação, o paciente ele tem que ser regra, para um dia se tornar exceção. Toda vez que o paciente, usuário de drogas, se achar exceção, ele vai voltar para o fim da fila. Não dá, você tem que seguir um caminho. E é nessa hora que chega essa época da Natal, Ano Novo, muda a atmosfera, a sensibilidade. Então, clínica, por exemplo, a família vê a pessoa mais forte, tô bem, vamos levar para casa. Pronto, a família quer ter a família reunida, é nessa hora que nada dá certo. Criam expectativas em cima de um filho idealizado que naquele momento ele não consegue cumprir com aquela idealização. E a família acaba atropelando um pouquinho esse processo. Então, não era hora de tirar, por exemplo, eu sempre oriento, olha, você está internado, vai lá, fica na clínica com ele. Mas não sai agora. Principalmente no Ano Novo, né? Você viu como fica todo mundo oferecendo bebida, o estímulo é muito grande. E a família acredita que traz para casa, não, mas vai ficar em casa, vai ficar comigo. Aí na família tem gente bebendo, tem família que não fez esse compromisso de recuperação, não conseguiu criar uma atmosfera de um comportamento funcional ainda, né? Então, compra bebida, vamos brindar, Ano Novo, vida nova, e não é isso. Para nós não, eu falo isso, você sabe, eu sou um dependente químico em recuperação, para nós não. Eu lembro que 2 anos ali, minha mãe, no final de ano, ela me dá uma garrafa de champanhe de presente. Eu digo, mãe, não tem sentido. Isso aqui para mim não serve. Então, às vezes, esse fato de querer estar todo mundo junto acaba prejudicando o processo de recuperação. Então, teve uma família, essa semana passada, a família tirou a pessoa do espaço terapêutico. Não, eu falei, não tirou. Não, nós compramos passagens, eles iam para uma outra cidade.
E na hora de ir para outra cidade, o rapaz sumiu. Puxa vida. Né? Então, assim, é culpa dele? Foi culpa dele? Qual foi o estímulo que teve? Você imagina, você está há 10, 15 anos num comportamento e, de repente, chega nessas 2 semanas um monte de gente te oferecendo algo para confraternizar. Não tem estrutura. Uma das coisas que eu aprendi pra no Amor Exigente é que, na verdade, não há culpa, né? Não há culpado. Quer dizer, é a droga, né? Dona Mara fala muito isso, o seu filho não é ruim, ruim é o que a droga fez com ele. Exatamente. Então, que triste esse episódio. A passagem comprada, né? Então, o que eu sempre achei legal de nós virmos aqui hoje? Para orientar, aconteceu, vamos aprender, né? Família, vamos criar compromisso. A família que já sabe o que tem que fazer, que aprendeu, por que não praticou? Agora, muita gente que de repente entrou no fundo do poço por conta das festas entre Natal e Réveillon, todas elas, enfim, pode ter agora o despertar, né, para um novo comportamento. Esse é o grande ponto, é o que a gente quer com esse assunto Exatamente, hoje aqui. Então vamos tentar, de forma muito prática, ajudar as pessoas que estão em casa. Você falou de família funcional. O que é uma família funcional? A família funcional é aquela que diz não para que o amor não se torne patológico. É aquela que fala assim, não, eu te amo, por isso você não vai fazer isso. Vamos parar por aqui. Nós não vamos voltar ao comportamento anterior. Vamos todos nos tratar e tomar uma postura. Isso, vamos todos nos tratar, porque essa diferença que parece pequena, falar não, é muito difícil de ser falada, é muito difícil a gente atingir o ponto ideal, né? Se a gente não tiver em tratamento e tratamento constante. Porque do mesmo jeito que o adicto recai, a família também recai no comportamento. Dependência química não tira férias. Então, eu sempre tenho que estar revisando o meu comportamento. É isso. Você disse, Rogério, que você precisou fazer a sua família virar uma família funcional. Quais foram as mudanças práticas que você fez? Bom, a primeira coisa é a família precisa avaliar aquilo que está colaborando com a atitude do adicto. Né? Então, por exemplo, o que é na minha família, que nós temos as nossas particularidades, né? O que na minha família está colaborando para que ele possa ter esse ambiente tóxico? Porque, vamos relembrar, o adicto, ele vai atrás da droga porque ele não aceita a vida como ela é. Ponto. Acabou, é isso. Então, veja bem, não é porque ele ficou 6 meses internado que ele sai e ele já mudou e agora eu quero a vida como ela é. Não, ele continua não querendo a vida como ela é. Não tem o adicto que foi por conta de usar a droga de forma recreativa? Tem de forma habitual, mas algum prejuízo ele teve para chegar naquele local. Então sempre tem uma questão. Sempre tem uma questão. Então, por exemplo, nós percebemos, eu e minha esposa, que nós éramos muito permissivos. Nós éramos facilitadores. Mas o que acontece? Como enxergar isso se nós chegamos nas reuniões de Amor Exigente cegos, né? Doentes? É com o tempo, é frequentando as reuniões. Então eu me lembro que quando deu esse estalar nos dedos para mim, eu comecei a ir 3 vezes por semana em reuniões. Então eu estava apressando o meu aprendizado. A partir do momento que você se fortalece, você começa a fazer uma mudança no outro sem querer. É um princípio influenciador. Você está influenciando o outro a mudar. Então, quando Cláudia, aquela nossa frase clássica, né? Eu te amo, mas não aceito o que você faz errado. Vamos dividir em 2 partes? Eu te amo, sentimento. Não aceito o que você faz errado, puro comportamento. Então, a partir do momento que eu, usando o termo certo, enfiei o pé na porta e falei para o meu filho, dentro de casa não tem mais droga, porque aqui eu não vou aceitar, e se eu pegar, vai para dentro da bacia sanitária. Acabou. Não tem jeito. Ele achou que eu não ia fazer isso. E a partir do momento que nós fizemos isso, ele começou a ter perdas. E a partir do momento que ele começa a ter perdas, ele começa a sentir. Então, o que acontece? Eu só transformei a minha família em funcional a partir do momento que eu aprendi muito com as reuniões de Amor Exigente, porque você conhece nas reuniões, as histórias são maravilhosas de aprendizado. Sim. Você se enxerga na história do outro. E se para ele deu certo, por que para mim não vai dar certo? Não é isso, E Alberto? é só assim, é só olhando na história do outro que a gente consegue fazer mudança. Porque você vê o Rogério falando assim, tá, ele disse não, ele disse aqui eu não quero mais droga. Aí você fala assim, eu já falei isso.
Mas aí você voltou atrás. Aí você falou, mas você não estava fortalecido pelo grupo. E tantas vezes você teve vontade de falar, mas não teve condições, te faltou coragem. Porque você falava, ai, mas ele vai sofrer com o meu não. Porque pai e mãe codependente sofrem em colocar limites. A gente sofre em falar não para os nossos filhos. E para que a gente possa ser suportado nesse sofrimento, só no grupo. Perfeito. Senão a gente não dá conta. A verdade é essa. Exatamente isso. É no sofrimento alheio que nós vamos amadurecendo. Então, assim, eu já falei isso aqui uma vez, a minha mãe muito beata, se eu rezasse com ela, ela me dava dinheiro. Bastava rezar. Então, assim, até ela entender que aquilo ali estava sendo prejudicial, ela não estava me ajudando. Vou pagar a conta de um traficante. Você não está me ajudando, né? A gente volta aos comportamentos codependentes. Mas agora, que virou o ano, agora, já está acontecendo, dá um basta. Né? Traz à tona esse aprendizado, você só vai tomar posse desse conhecimento se você exteriorizar, se você colocar em prática, senão você vai passar o carnaval sofrendo, vai passar a Semana Santa sofrendo, porque esses 3 primeiros períodos do ano é impressionante, Cláudia, assim, o final do ano, carnaval e Semana Santa, parece que dá um evento... colapsa tudo. Creia que é dentro do amor que você sente, que você tem, que você mais falha. Você estava falando e eu estava pensando assim, quantas famílias não fazem do seguinte, assim, dessa época de Natal, Ano Novo, de férias. Não, eu vou abastecer a minha casa de bebida, de cerveja gelada, porque senão ele não vem. Eu vou fazer desse ambiente um ambiente de liberalidade, porque senão ele não vai querer estar aqui comigo. Compensador, não tem sentido. Isso é manipulação. Perfeito. Eu tô falando isso até porque eu me lembrei da minha manipulação ontem, do bem que eu contei pra vocês, que ontem eu liguei pro meu filho e pra minha nora e falei, vamos comer um hambúrguer? Porque eu queria ver meu neto mais um pouquinho. Mas não deixa de ser uma manipulação, né? Fiquei pensando do quanto a gente faz porque a gente ama para estar com os nossos filhos. E se o problema for droga, fica fácil da pessoa que está na codependência abastecer a casa, abrir as portas e as janelas para os amigos que estão com mau hábito, para que seu filho fique perto de você de tanto que você o ama. Não é assim? Exatamente. Aí acaba cedendo. E aí está fazendo errado. Uma vírgula diferente, ladeira abaixo. Essa frase que você disse, Rogério, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo, você falou uma coisa muito sábia. Tem a emoção, eu te amo, e aí tem atitude, comportamento, não aceito o que você está fazendo. Porque não é não aceito e sofro, não aceito e fico chorando, não. É atitude, né? Não aceito o que você está fazendo significa que você vai colocar novas regras. Exatamente. Na verdade, regras e tem que ter as consequências. Não adianta você querer colocar uma consequência que seja já a última situação. Então, você enforca já. Não é assim. Então, você não vai cumprir com o que está combinado, você vai ficar sem celular, você vai ficar sem a internet, sem o TV a cabo. Agora, não. Tem mães que... eles querem a receita de bolo que não existe, né? Comprimidinho mágico, né? Não tem. Aí o que acontece? Tem mãe que já, então eu vou pôr para fora. Pera um pouquinho. O amor exigente não manda pôr nenhum filho para fora, não. Não é assim. 8 ou 80, é o amor exigente, na medida, né? Eu fiz uma palestra agora em dezembro, eu falei exatamente isso para eles. Eu falei assim, em nenhum lugar está escrito que nós mandamos colocar filho para fora. Não, você não deve colocar o filho para fora dessa forma que você está querendo. Você tem que dar consequências que vão graduando até ele ter uma consequência final, que você não vai colocar ele para fora, você vai colocar Talvez ele escolha ir para fora, Sim, se você colocou vários limites, e um dos limites e uma das consequências, olha, aqui não, e se não quiser desse jeito, então vai ter que ser fora. Aí foi uma escolha dele, né? Exatamente. Eu ia te perguntar uma coisa, em qualquer época da vida do filho, os pais conseguem colocar novos limites, estabelecer novas regras? Eu estou perguntando isso porque eu sei que tem telespectadora com filho de 40, 50 anos na ativa, no uso. E aí fala, como é que eu vou tirar a televisão? Como é que eu vou tirar o telefone celular? Como é que eu não vou dar a chave do carro para ele? Não, consegue fazer. Não tem o limite. Eu costumo falar uma frase, falei no outro programa aqui, que eu sempre falo em palestra, os 35 anos da minha infância quase me mataram. Então, assim, vai acontecer, se a mãe tratar um filho de 40, 42 anos como um adolescente, ele vai pegar o carro, vai bater, ela tem que dar esse limite
que o Rogério falou agora não é para o usuário, é para o amor não se tornar patológico. É para o que eu não consegui fazer antes, eu faço agora, não tem problema. Então, eu vou pedir uma ajuda agora bem focada nesse caso, tá? Então, você que tem um filho adolescente há muitos anos, talvez 35, talvez 45, talvez 55, vamos tentar ajudar. Como é que a gente faz para fazer essa transição da adolescência desse filho para a vida adulta? Normas e regras. A primeira coisa é definir um acordo. Até onde você pode fazer e o que eu posso fazer, né? Na hora que você determina esse acordo, é bom fazer esse acordo, tipo de acordo com um profissional e seguir. Se a família conseguir seguir, o paciente ele vai ter as perdas, ele vai passar por algumas situações delicadas, ele vai ter o comportamento adolescente, seja firme, não afrouxa, segura, não é para fechar a porta, mas não muda aquilo que você se comprometeu a fazer. É tal hora, é isso, não muda. E ele vai se adequando devagarinho. Agora, se ele continuar usando, aí vai ter que fazer a intervenção. Qual é o conselho que você dá para os pais que estão assustados por conta do comportamento do filho e que muitas vezes até os ameaça? Agora, se está em ameaça, intervir, fazer uma intervenção. Fazer uma internação, não dói, tem que tomar uma postura, porque senão daí o pai e a mãe vão ficar refém, Cláudia, a vida inteira, porque passa 5, 10, 15, 20 anos e continua a mesma coisa e a família somente na esperança de que aquilo vai mudar. E não vai se você não mudar o comportamento. Uma pessoa que tem uso de droga, ele não vai ter esse discernimento. Então, o pai tem que olhar assim, ó, mudo eu e o outro eu só posso amar. Então, se deu limite. Perfeito. Pra gente que tá fora e é leigo em relação ao uso de drogas e às vezes até pai e mãe que sabe que o filho usa, mas a gente fica com uma ideia de que para fazer uma internação compulsória, por exemplo, tomar uma atitude dessas, a gente precisa estar com o filho totalmente entregue, fora de si o tempo todo. É assim ou não? O simples fato de estar usando, não conseguir controlar, estar ameaçando pai e mãe é motivo, mesmo que ele pareça muito bom para toda a sociedade, a gente tome uma atitude? Dá para tomar uma atitude, sim. Existem, bem rápido, 3 tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Compulsória por uma ordem judicial, involuntária você monta um dossiê por uma ordem médica, 30 dias, vai para um centro e nesses 30 dias vão fazer as avaliações. Ou a voluntária. Então, mesmo que a pessoa não esteja de forma compulsória, que é para uma ordem judicial, a família monta o dossiê, procura um médico, faz uma avaliação do comportamento. Está prejudicando a si, a terceiros, está com risco de bater um carro, de acontecer alguma coisa, faz a intervenção por 30 dias. Isso pode. Intervenção aqui no Brasil funciona. Tem um programa na televisão que eu amo, não está passando agora, mas às vezes eu acho eles no YouTube, que mostra as intervenções familiares. Existe um programa assim, os médicos costumam fazer essa intervenção, juntar a família e todos falarem um pouco para propor a internação, por exemplo, para um adicto? Não. Na realidade, que vai a mãe e o pai, conversa com o médico, faz a intervenção. Uma ambulância vem e leva para uma clínica. Chegando nessa clínica, uma clínica psiquiátrica, vai conversar com a clínica e nesses 30 dias é o paciente, conforme o paciente, o que eles avaliarem do comportamento do paciente, ele decide se continua ou não. Internação de 6 meses, compulsória ou involuntária, não existe. Uma clínica psiquiátrica funciona como? Eu acho que também vai tirar aí os grilos de pai e mãe. Uma clínica psiquiátrica, quando o paciente chega, primeiro vai fazer uma avaliação física, para ver se a pessoa tem condições de estar no tratamento. Depois vai fazer uma avaliação psiquiátrica para ver qual medicação. Lembrando que dependência química é uma alteração no sistema nervoso central. Ele está produzindo muito mais ou muito menos algum neurotransmissor. Quando o médico vai avaliar, fisicamente está bem? Está bem. Psicologicamente, ele vai ver lá se entra um antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico, alguma medicação para tentar equilibrar a alteração desses neurotransmissores que a droga promoveu. E isso leva em torno de 30 a 45 dias. Aí, a partir daí, o dependente químico, ele continua ou não. Aí a decisão é dele, de continuar ou não no tratamento. Clínica psiquiátrica é diferente de comunidade terapêutica. Rogério, você teve experiência com seu filho em comunidade terapêutica? Não, eu não precisei internar meu filho. Olha que coisa boa. Eu conheço na prática, né? Mas eu não precisei, foi justamente quando eu resolvi tomar uma atitude. Que já que eu não quero internar o meu filho,
eu vou precisar fazer alguma coisa para mudar essa situação. Você fez uma casa Exatamente. terapêutica. Exatamente. Então, o que acontece? Nós, familiares, e aí não foi só eu e minha mulher, os irmãos também entraram na dança. O meu filho mais velho começou a ir no Amor Exigente com a namorada, por exemplo. Você entende? Então, ele saía do trabalho dele e ia para lá nas reuniões para aprender a lidar com o irmão. Por quê? Porque é uma doença. Não abandone o seu filho, nunca. Digo para você, Cláudia, Alberto vai assinar embaixo que eu vou falar com certeza. É uma delícia lidar com um adicto mais velho. É muito mais fácil lidar com um adicto mais velho do que um adicto de 20 anos. Os de 19, 20 anos, eles dão um trabalho, o Alberto costuma dizer, que perda ele teve da vida? Nada. Deus é maravilhoso, ele está com a saúde em plena situação, ele está com tudo, ele não perdeu nada. Agora, o adicto com 35, 40 anos, ele já apanhou tanto da vida. Ele quer, eu sempre faço a pergunta assim. Ele está sofrendo, né? Eu sempre faço a pergunta assim, para a mãe ou para o familiar. Ele quer largar as drogas? Ele aceita o tratamento? Aí dá certo, né, Alberto? Exatamente. É porque ela fez um questionamento da clínica para a comunidade terapêutica. Qual é a diferença? Que a clínica tem todo um trabalho médico para o sistema nervoso central. A comunidade terapêutica, o conceito é conviver entre pares. Entendeu? Então tem a laboterapia, tem laboterapia, as terapias de grupo. Isso, exatamente. É porque a gente tem uma ideia também tão antiga de clínica psiquiátrica, né? E a gente via nos filmes, nas novelas, cenas horríveis. Os manicômios, mudou, né? não é mais assim? Não, imagina, longe disso. Existem... O problema da clínica psiquiátrica, Cláudia, são os valores. Aí a família acaba optando por comunidade terapêutica. E outro problema que dá é que tem um monte de comunidade terapêutica fazendo tratamento involuntário, que não era para fazer. Entendi. Aí tem muita gente que comunidade terapêutica que é fechada, que não tem documentação, que não tem profissional especializado, então tem que estar atento a isso. Tem que estar atento. Gente, esse assunto é um assunto denso, é um assunto que, olha, se a gente tiver tempo, se a gente tivesse, rolava a tarde inteira, né? É um assunto realmente que também interessa a um grupo de pessoas. Apesar de que eu falo sempre que, como a dependência química está aí na sociedade, aos nossos olhos, é bom a gente aprender até para ajudar, para a gente poder fazer a diferença. Mas eu quero sua opinião também. O que mais que você gostaria de ver aqui no nosso bate-papo de Amor Exigente semanalmente? O que você precisa saber sobre dependência química? Conta pra gente no Vida Melhor Oficial, pode mandar no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial também, ou se você tem o hábito de participar através do nosso WhatsApp. A gente quer te ouvir, tá bom? Eu quero saber se tem te ajudado e qual é a sua questão, porque é importante a gente estar aqui para ajudar. Aliás, Amor Exigente nasceu para ajudar, não é isso? Com certeza. Me conta uma coisa, tem reuniões semanais em todo o Brasil, Rogério? Em todo o Brasil. E você deve ter visto que, na verdade, até o ano passado eu vinha como coordenador regional e hoje eu estou vindo como diretor de comunicação, né? Você deve ter visto a mudança. Na verdade, tem muitos projetos pela frente. Nós vamos lançar o nosso app, o aplicativo do Amor Exigente, aplicativo na palma da sua mão. Mais 3 meses deve estar pronto. Isso vai ser muito prático para que as pessoas não percam tempo, porque o tempo de resposta, né, Alberto? O tempo de resposta da família é muito importante. Tá? Então, tem reuniões semanais. Nós temos muitos grupos espalhados pelo Brasil todo, até fora do Brasil. Procure, ligue no WhatsApp do Amor Exigente, procure um grupo. Logo, logo, daqui uns meses vai estar muito mais fácil, vai estar na palma da tua mão. Você vai apertar uma teclinha e já vai vir tudo para você que você precisa saber. Mas nada substitui o grupo presencial. Você sabe disso, Cláudia. Então, estar presencialmente numa reunião é fantástico, é muito importante porque você consegue olhar olho no olho. E, Amores, a gente não para, tem reunião acontecendo hoje, amanhã, depois. Entra no site amorexigente.org.br, amorexigente.org.br, tá aí no vídeo? Tá os telefones aí, olha. Tem o WhatsApp, inclusive, que é o 19 2519 6555, 19 2519 6555 e o Instagram, Amor Exigente Oficial. Hoje a gente teve a participação desses dois queridos aqui, o Rogério e o Alberto. Talvez você em casa fique pensando, eu não vou porque meu marido não vai. Amiga, a maioria não vai. O Rogério é uma exceção, tá bom? Então não espere que ele vá você.
Eu fui 2 anos depois da minha mulher. 2 anos depois da mulher dele que ele foi, olha lá. 2 anos depois da minha mulher. Que bom. E tá com o filho recuperado e continua indo por Graças a amor. Deus, com Parabéns. Fantástico. É isso Muito aí. obrigada. Foi uma alegria recebê-los. Um lindo ano para Obrigado vocês. a você, viu? Feliz ano Deus novo. abençoe. Feliz Sucesso. ano novo. 2023 lindo para você, para toda a você sua também, família, viu? tá Muito bom? Um obrigado, abraço viu, para os Cláudia? Até filhos. mais. Tchau, tchau.